Coração em alerta. Você sabia que no mundo, 18 milhões de pessoas morrem todo ano devido a complicações cardíacas e vasculares? Quais os cuidados que você tem que tomar? Será que é só alimentação, a vida sedentária, tem um fator genético? Tudo isso será explicado daqui a pouco no Ponto de Equilíbrio. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, uma pessoa morre a cada 2 minutos por conta dos 3 maiores problemas cardiovasculares, que são o infarto, o AVC e a insuficiência cardíaca. As doenças do coração são as que mais matam aqui no Brasil, e muito brasileiro não tem se preocupado o quanto deveria. O problema das doenças cardíacas é que elas são um inimigo invisível. Além da gente não enxergar onde ele está, nós também não percebemos nada. E geralmente, quando percebemos, já é tarde demais. As atividades físicas são um fator que contribui para a prevenção dessas doenças, mas o fundamental é realizar exames periodicamente. Você sabe o que é um infarto? Sei e tenho um aparelho. Sei, já tive um. Eu não saberia explicar, mas eu tive uma prima que morreu há 15 dias de infarto. É o rompimento de uma das veias do coração. Sei, é quando uma parte do coração deixa de viver, não é irrigada e para de viver. Você sabia que o infarto é a doença que mais mata aqui no Brasil? Não sabia, eu achei que era outra. Já ouvi falar que realmente é a doença que mais mata. Tenho acompanhado esses noticiários. Sei, sempre falam isso. Não, eu não sabia. Sabia que era uma das doenças. Quais são os cuidados que você tem com a saúde do seu coração? Bem, eu procuro ter uma alimentação razoável, eu faço exercícios, não fumo. Não fumar, não exagerar de bebida alcoólica e temporariamente fazer um eletrocardiograma, uma consulta ao cardiologista para ver como é que está a maquininha. Eu faço os exames periódicos, a gente tem que cuidar da alimentação, uma vida de equilíbrio, principalmente emocional, para não ter muito estresse. Antes eu não me cuidava bem, hoje já tomo muito cuidado, não como produtos gordurosos, tomo muito cuidado também com massas e caminhadas. Alimentação, exercício, basicamente é isso. E na sua opinião, você leva uma vida sedentária? Levo. Não, eu não levo. Levo porque, com o meu problema eu me canso muito, então eu não posso trabalhar, né? Sou aposentado. Não levo. Hoje não levo sedentária, estou fazendo exercício. O cardiologista Hélio Castelo é graduado pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro com especialização em cardiologia pela Unifesp e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O especialista possui mestrado em cardiologia também pela Unifesp e MBA em gestão hospitalar e sistemas de saúde pela FGV. É também membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista. Hélio Castelo é diretor do grupo Angiocárdio e coordenador da campanha Coração Alerta. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Hélio Castelo. Ele é cardiologista intervencionista. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. É um prazer, é meu. E a gente conversava um pouco, doutor, e números até que me impressionaram, mas de mortes por infarto. E como tem ocorrido isso daí no Brasil? Qual a evolução, quais os cuidados, como tem se comportado o paciente, a medicina, o hospital? Quais os cuidados que a pessoa deve tomar? Então, Denise, o grande problema do infarto e, na verdade, da doença do coração é a sua prevalência. Quer dizer, é muito grande a chance de ter uma doença do coração. Existem alguns fatores de risco que a gente não tem. Por que é muito grande, doutor? Então, porque tem alguns fatores de risco que a gente não consegue mexer. Tá? Cada dia a gente está mais velho. Então, quanto mais velho a gente ficar, maior o risco de ter uma doença do coração. E se a gente vê que a população, na época dos nossos pais, nossos avós, os indivíduos morriam aos 50, 50 e poucos anos, 60 anos, hoje a expectativa de vida do brasileiro é 75, 76 anos, mas
Tenho muitos pacientes aí chegando aos 80, 85, 90 anos ou até mais. Então, conforme a população está envelhecendo, aumenta o risco. O segundo fato, assim, o fato ambiental, né? Quer dizer, estresse, etc. Tal, os homens ainda têm maior risco de ter infarto. No entanto, a mulher, que antigamente tinha muito pouco infarto, hoje ela está tendo uma situação de destaque, vamos dizer assim. Ela está crescendo o número de mulheres, e quando você tem um homem e uma mulher com infarto na mesma idade, a mulher tem maior risco de morrer. A mulher é mais perigosa. O risco para a mulher é maior. Ela tem maior risco de morrer. O homem tem maior chance de ter a doença. Quando tem doença os dois, a mulher é mais perigosa. E nós temos o terceiro fator, esses são fatores que a gente não consegue mudar, né? O sexo, idade, e o outro é a genética, né? Quando você tem pessoas na tua família que já tiveram uma doença cardiovascular grave, que pode ser um AVC, ou um infarto, ou alguma doença de circulação das pernas, circulação arterial, essas pessoas têm um risco um pouco maior de ter a doença, de ter um infarto, tá? Agora, o infarto, ele pode ser prevenido. Eu sempre digo que a melhor forma de você prevenir é não ter, sem dúvida. Parece uma coisa meio absurda, mas muita gente pergunta para a gente assim, como é que eu evito ou diminuo a chance de morte por infarto? Doutor, desculpa, a diferença entre o infarto e o AVC? Então, a doença, de um ponto de vista fisiológico, vamos dizer assim, é a mesma, né? A doença chama aterosclerose. Quer dizer, aterosclerose, o que significa isso? Ateroma, significa placa de gordura, esclerose é endurecimento. Então, na verdade, as artérias, que são tipo tubos, que levam sangue e oxigênio a todos os nossos tecidos, e nós temos isso no cérebro, temos isso no coração, em todas as partes do nosso corpo, elas vão, com o passar dos anos, vamos dizer que a pessoa não tem nenhum outro fator de risco, só a idade. Certo. Com o passar dos anos, ela vai envelhecendo, ela vai endurecendo, e ela tem uma possibilidade de começar a acumular gordura na parede. Imagina aquele cano de água da tua casa, que vai entupindo. Que vai passando o tempo, muita sujeirinha vai entrando e tal, e vai entupindo. Até que ela forma aquela placa de gordura, que pode ser uma placa que estreita muito o calibre do vaso, e geralmente a partir de 70% de estreitamento que começa a dar sintoma, e ela pode entupir totalmente e dar um sofrimento naquela região. O AVC é acidente vascular cerebral, então é no cérebro, então é da circulação cerebral. O infarto... Aí entupiu na parte cerebral. O infarto é infarto do miocárdio. O miocárdio é o músculo do coração. Então, a doença em si é a mesma, a aterosclerose, mas ela pode se manifestar ou no coração ou no cérebro. Então, essa é a diferença principal. As duas juntas somam maior quantidade de morte no mundo inteiro. Hoje dá cerca de 18 milhões de pessoas por ano, que é uma cidade de São Paulo inteira. Quer dizer, a doença que mais mata no mundo. Sem dúvida, é muito mais que acidente, muito mais que morte violenta, muito mais que todos os cânceres juntos. Todos os cânceres juntos? Exatamente. É uma coisa e é uma doença silenciosa, né? Ela não dá assim, muitos sintomas, ela não avisa muito, né? Ela demora para avisar, sabe, Denis? A pessoa vai, como eu te falei, para você chegar a ter 100% de entupimento, que é a hora que você tem um infarto ou tem um AVC, pode levar 20 anos, 30 anos. Porque no começo a parede do vaso só começa a ficar mais espessa, depois vai estreitar 5%, 10%, 20%. E o nosso corpo, Deus fez a coisa meio certa lá, quer dizer, ele vai se adaptando. Como sempre. Como sempre, né? Tudo que ele faz é certo. Então, vai se adaptando, se adaptando. Só que chega um momento que o nosso limite de adaptação acaba. Então, você já tem 70%, 80%. Imagine que você está com o calibre que era, sei lá, o calibre assim, de repente ele já está fininho assim, tem 30% só. O sangue tem mais dificuldade de passar. E aí, muitas vezes, a pessoa começa a ter sintoma, mas ela não se dá conta. A gente sabe hoje que das pessoas que têm infarto, e às vezes o primeiro sintoma é até uma morte, de repente uma morte súbita que a gente chama, quase todas as pessoas, boa parte das pessoas, tem algum sintoma nos 30 dias que antecedem. Naquele período que antecede já tem sintoma. Mas a pessoa não identifica? Ela acha que é normal, entende? Então ela tem um cansaço para subir escada, para subir uma ladeira. Estou ficando meio cansada.
mas dá uma dorzinha no peito, mas, puxa, essa dor, acho que não é, acho que eu estou sem preparo físico. Exato, né? estou acima do peso. Tem uma tontura, fica adormecido um lado do corpo, como no AVC, ou ela tem um desmaio. Então, às vezes, umas coisinhas bobas que são sintomas importantes. E os cuidados, quais os grandes vilões da história do infarto? Alimentação, vida sedentária, tabagismo, alcoolismo? Aí vem uma coisa muito importante que você está me perguntando, quer dizer, tem aqueles 3 fatores que eu falei, que é a idade, sexo e genética, que a gente não pode mudar. Não tem como interferir. Mas nós temos um monte de coisa que a gente pode mudar. A gente não vai mudar esses 3, óbvio, nunca. Mas as outras coisas, eu sempre digo que esses 3 põem fogo na história. As outras são a lenha, que a gente joga mais. Então, se eu parar de jogar lenha, talvez apague a fogueira. Exato. Né? Então, os outros são o quê? A obesidade, tá? O sedentarismo, quer dizer, não fazer nenhum tipo de atividade física, diabetes, principalmente descontrolada, pressão alta, os vícios, principalmente o cigarro, que é um grande vilão, mas para os jovens principalmente, se bem que tem pessoas mais velhas que também usam, as drogas outras não ilícitas, as drogas ilícitas, quer dizer, que seria principalmente a cocaína, ela causa, eu já peguei paciente com 16, 17 anos com infarto por causa de cocaína ou crack. Anos. Bom, crack crack é a pior coisa da cocaína, né? É a parte ruim, que a cocaína já é péssima, o pior Crack é pior, a gente diz que é o lixo da cocaína, né? E aí tem também colesterol alto, alimentação inadequada. Na verdade, todos esses fatores compõem estilo de vida. A gente diz, o estilo de vida não saudável, que vem todas essas coisas que você faz, acabam aumentando o seu risco, tá? E a outra coisa é não fazer um acompanhamento, um check-up médico. Isso daqui ainda parece que, eu não sei se é pela condição econômica, social do brasileiro, ou um costume. O brasileiro agora melhorou um pouco, mas até alguns anos atrás era muito raro quem tinha o hábito de fazer um check-up, uma prevenção, um acompanhamento. Né? Ainda hoje, e não é só do brasileiro, isso é impressionante. Há uns anos atrás fizeram um estudo na Inglaterra e viram que o homem inglês, eu não lembro se estavam as mulheres também, mas o homem inglês cuida mais do carro do que do corpo. Eu não tenho dúvida que nós também. Sim. Não tenho dúvida, porque a hora que você compra um carro, custe ele 5, 10 mil reais ou custe 100, você fica preocupado, puxa vida, será que está com esse problema, vou fazer manutenção. Tem um vazamento ali, preciso ver. Exatamente. Eu dou umas palestras, às vezes, em empresas, em comunidades, e eu falo, poxa, é muito engraçado, você vai viajar, teu carro é novinho, você vai fazer uma viagem até a praia, 100 quilômetros. Você vai lá ver o pneu, se está legal, dá uma olhada, não sei o que. Por quê? Porque posso ficar na mão. Tá, pode quebrar, você não vai morrer. Claro, se capotar alguma coisa, você morre. Coisa muito grave. Mas assim, se parar alguma coisinha, se acabar a gasolina, então você não vai morrer. Chamar o socorro. Agora, ninguém faz um check-up do corpo, né? O cara sai daqui, viaja até Uganda, sei lá até onde, ele faz o que ele for, vive a vida toda, não faz o check-up. E os nossos, vamos dizer assim, responsáveis pela saúde, seja ela privada ou pública, eles também acabam investindo pouco em prevenção. Né? Que é um erro, né? Porque é mais barato e mais eficaz, né? Sem dúvida. Quer dizer, você colocar um indivíduo dentro de um hospital com um infarto, além do risco, é claro, o risco objetivo para ele dele morrer, etc. Tal, mas tem todo o risco, vamos dizer assim, custo dessa pessoa. Vamos falar como gestor, né? Custo dessa pessoa. Ela internou, ela tem um gasto lá dentro, seja ela SUS, convênio particular, não importa, ela tem um custo. Tem um custo, lógico. As pessoas acham que o SUS é de graça, né? Mas a gente paga, né? Eu, você, todos nós. A utilização dos nossos impostos. Né? Nossos impostos. Então, tem o custo daquilo, tem o custo para a sociedade, porque ela ficou doente, depois ela vai voltar, ela vai ficar afastada do trabalho um tempo, ou às vezes até para sempre, dependendo do grau de problema. A reabilitação. Não dá reabilitação muitas vezes também, e aí pode ficar uma pessoa sequelada com algum problema e fica afastada para sempre, e alguém vai ter que bancar isso de alguma forma. Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que mudar. Se a gente for falar de política, a gente vai passar o dia todo. Mas, principalmente se envolvendo saúde pública. Né? Mas eu acho que é mudar a consciência. Então, a nossa campanha ela tem um pouco disso, de conscientizar as pessoas
a exigir um pouco atenção, entendeu? É meio parecido com o que aconteceu com o câncer de mama, que foi uma campanha que começou numa entidade, numa unidade privada, ninguém sabe, todo mundo acha que é uma campanha do governo e não é. Ela começou numa unidade privada, ela ainda está lá e ela ganhou as pessoas andam com a camiseta, a fitinha, né? E a partir daí passou-se a ter mamografia, as mulheres passaram a fazer o autoexame e tal. Então o que a gente quer é que as pessoas começem a conhecer um pouquinho o coração. O senhor falava um pouquinho do atendimento, né? Que no infarto é um fator muito importante aí o espaço de tempo, né? Entre a pessoa quando teve o infarto e recebeu um atendimento especializado. Quer dizer, quanto antes se chegar a um hospital, para o parente, vamos supor, a pessoa que é leiga e notou que o parente dela, o marido, o irmão, o filho, teve um infarto. Como ele tem que proceder para dar essa celeridade? Qual é o melhor método? Essa é uma pergunta fantástica, porque nós vimos há um tempo atrás, nós medimos num dos hospitais aqui do centro de São Paulo, quanto tempo levava um paciente. Esse hospital atendia tanto pacientes de SUS como pacientes de operadoras de convênio privado. E nós vimos que tanto um como o outro levava no mínimo 4 horas e meia, 5 horas para chegar no hospital com infarto. Então você vê que é muito tempo. Muito tempo. 4h30, tinha pacientes com 10 horas, 12 horas para chegar. 4 horas e meia que você em São Paulo, você vai ao Rio com folga. De carro. Você chegar a qualquer lugar. Então, não é só o trânsito o problema. O trânsito realmente deve ser um fator aí que atrasa um pouco, mas não é só o trânsito. Então, nós fomos ver o seguinte, esse fator é fundamental. Hoje a gente diz em cardiologia, em medicina, que para infarto, tempo é vida, ou tempo é músculo. O que significa isso? A partir do momento, vamos dizer que eu tenho um infarto aqui agora, a minha artéria entope totalmente. Quando ela entope totalmente, com o coágulo se formou em cima de uma plaquinha de gordura que estava entupindo em 80%. E o coágulo veio e entupiu. Entupiu 100%, aquela área que era nutrida por essa artéria, ela não recebe sangue. E ela começa a ter morte dessas células. Nós começamos a perder células. Quanto maior a artéria, maior a área, maior o risco. A pessoa começa geralmente com um quadro bem sugestivo. Geralmente é uma dor no peito, 70%, 80%, quase 90% tem dor no peito. Essa dor pode ser não só no meio do peito, qualquer lugar, a partir do umbigo até aqui. A partir do umbigo? Hoje, às vezes então a pessoa até pode confundir com uma dor de barriga. Confunde. Por isso que eu uso uma frasezinha que eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó lá atrás. Quando eu entrava no mar, minha avó falava assim, água acima do umbigo é sinal de perigo. Exato. Não era isso? Acho que tua avó também falava. Lembro disso. Então eu uso para os pacientes o seguinte, dor acima do umbigo é sinal do perigo. Obviamente que o paciente às vezes fala, poxa, mas se for estômago, tudo bem, eles vão te dar um remédio para o estômago, você vai embora. Pelo sim, pelo não, não vale a pena arriscar. Na dúvida vai. Então toda dor a partir daqui, a dor clássica do coração é uma dor no meio do peito que vem para o braço esquerdo. É do meio do peito que reflete no lado esquerdo. Essa é a dor clássica. Mas nós não somos clássicos. O ser humano, a medicina não é engenharia. 1 mais 1 não é igual a 2 em medicina. Quer dizer, uma dor forte para você é fraca para mim e é nada para o outro. E o outro morre de dor. Quer dizer, então, tem muito relativo. Então, tem pessoas que têm uma dor mais tipo na boca do estômago, principalmente quando é a parte de baixo do coração que infarta. Quando é a parte de trás, geralmente essa dor reflete mais nas costas, às vezes dói nos ombros. Eu já peguei paciente infartado com dor no pescoço, começou a doer aqui. Geralmente essa dor é intensa, não tem muita explicação, quer dizer, o cara não bateu, não sofreu um golpe, não teve nenhum trauma. É uma dor que começa do nada, geralmente desencadeado, muitas vezes desencadeado com esforço físico, com estresse, alguma coisa, mas pode acontecer dormindo, acompanhado de uma falta de ar, um cansaço e transpiração importante. E ele acaba confundindo porque dá náusea e vômito, geralmente. Porque sempre que a gente tem uma dor forte, a gente acaba tendo náusea, isso é meio normal, né? A hora que começa essa dor, o que a gente orienta? Vai para o hospital.
o mais rápido possível o hospital mais próximo de casa. Não é, cara, só vou ficar em casa, sentar um pouquinho para ver se melhora. Aí que perde tempo. E conforme a hora que começa essa dor, Denis, o risco dessa pessoa morrer é quase um cara e coroa, é quase 50%. Conforme ela vai começando a ser atendida, esse risco de morrer vai caindo. Vai diminuindo. Então, os estudos já mostraram o seguinte, que o indivíduo que é atendido e a gente consegue desentupir aquela artéria que está entupida, o melhor método é através de cateterismo e angioplastia, que a gente vai lá e coloca uma molinha que chama stent, né? Não é todo hospital que tem. Então, hospitais que não tem, existe uma medicação que você faz na veia que desentope parcialmente. De 100% cai para 70%. Melhora a dor, diminui a morte do celular, depois ele vai para um hospital para fazer o cateterismo e acabar de desentupir. Mas, seja uma forma ou seja outra, a hora que ele recebe esse atendimento, se ele receber esse atendimento na primeira hora, primeiras 2 horas no máximo, ele pode cair a mortalidade dele de quase 50% para 5%. Quer dizer... Muito significativo. Não, é uma diferença absurda. Enorme. Né? Só que ele tem que correr para o hospital. E uma coisa, eu até vou olhar para cá e vou falar para o pessoal, não pegue o carro e não vá dirigindo, porque muita gente faz isso. O cara está com dor, Está sozinho? Está sozinho, pega o carro dele. Aí ele pode perder consciência, a dor pode ser muito forte, ele pode não conseguir dirigir, desmaiar. Ele pode morrer, ele e outras pessoas. Então eu falo assim, está com dor, está sozinho, sai para a rua. Chama alguém, liga, vai para a rua, estou com dor, me leva para o hospital, para um táxi, faz qualquer coisa. Para alguém na rua. O ideal é ligar para o SAMU, é ligar para os serviços de emergência, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes é muito demorado. Né? E às vezes é demorado. Chegou no hospital, outra coisa que eu oriento, chegou no hospital, fala, eu estou tendo uma dor no peito, pode ser um infarto, me atenda rápido, faz um eletro rápido, me atenda rápido. É uma coisa besta também, mas eu tenho certeza que se eu chegar com um infarto, e o infartado geralmente chega meio quieto, é outra coisa que a natureza fez com a gente. Para não gastar muito oxigênio, o paciente fica meio quieto, transpirando, passando mal, mas ele dificilmente é um cara que chega gritando. E ele chega quieto. Se chegar junto com uma pessoa que cortou o pé... Exatamente. Vamos atender quem cortou o pé primeiro. Porque o sangue dá medo, né? É verdade. As pessoas passam... Dificilmente alguém vai morrer com um corte no pé, mas com infarto morre. Então, chegou no hospital... A gente vem fazendo hoje com essa campanha um treinamento de vários hospitais também para treinar, e já temos vários hospitais treinados no Brasil inteiro. A hora que o indivíduo chegar, estou tendo uma dor no peito, pode ser um infarto e tal, ele entrar e quem estiver acompanhando ele faz ficha... aquela burocracia. A parte burocrática. Esse indivíduo chegando no hospital, ele tem que fazer um eletro o mais rápido possível, eletrocardiograma, aquele exame que põe os fiozinhos, não dói, não tem nada. Dentro dos 10, 15 primeiros minutos, o ideal é 10 minutos, mas o mais rápido possível. E a partir daquilo define o tratamento dele. Se tiver cateterismo, ele vai direto para o cateterismo, desentope, etc. Se não tiver, ele recebe essa medicação que contempla pelo SUS, e vários hospitais do SUS contemplam as duas coisas, e ele também recebe tratamento. Com isso, a chance dele sair dos 50% de risco de morrer e cair para os 5%. E a rede pública está bem equipada para isso, doutor? Bem, a gente sabe que não está, mas satisfatoriamente equipada. Eu digo o seguinte, depende de onde você está, infelizmente, né? O Brasil é um paciente, não. O Brasil é um paciente. O Brasil é um país territorial, continental muito grande. Infelizmente, nós temos diferenças muito grandes de lugares, de cidades, de regiões. Tanto que a expectativa de vida para quem mora em São Paulo, com toda essa loucura que é São Paulo, chega perto de 80 anos. A expectativa de vida de quem mora lá no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste, não chega nem a 70. Quer dizer, só de morar em lugares diferentes, por não ter acesso à saúde. Agora, muitos hospitais, o que vale dizer, esse ano estou completando 30 anos de formado. Então eu vi que mudou muito a medicina nesses 30 anos, graças a Deus, e nós estamos acompanhando o que está acontecendo lá fora. Ainda temos muito para investir, mas estamos acompanhando. Então hoje, esse tratamento é disponível em todos os estados da federação. Então todos os estados, desde o Amapá até lá no Rio Grande do Sul, nós temos possibilidade de dar o atendimento correto.
Todos os hospitais, infelizmente, ainda não. Então, a maioria dos hospitais hoje tem pelo menos a medicação que você faz para dissolver um pouco o coágulo, que sai do entupimento de 100% para 80% e já melhora, diminui com isso a mortalidade. E a partir dali, em várias regiões do Brasil, você já tem centros de referência em que o paciente, através do SUS, ele vai para um centro de referência e termina o tratamento, vamos dizer assim. Mas ainda nós temos muita coisa para trabalhar nesse sentido. Eu acho que nós temos que criar, Denis, a demanda, entende? Não cabe a gente, é claro, como cidadão, reclamar das coisas assim, olha, poxa, tem que melhorar o hospital, etc. Tal. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se o paciente, se o indivíduo ficar na casa dele, não adianta, ele não vai receber o tratamento mesmo. Na casa dele não vai melhorar. Então ele tem que ir para o hospital e lá no hospital ele tem que começar a exigir. Então a ideia da campanha, isso foi feito na França há muitos anos atrás, é que o cara bate na porta do hospital. Falou, você tem que ser atendido. Dê um jeito. Estou aqui, precisa dar um jeito. Aqui, você tem que dar um jeito. Me enfia numa ambulância se for o caso, enfim. A partir de lá, ele transferiu a responsabilidade da vida dele Exato. Só dele, para alguém que está lá, pago, bem ou mal pago, não importa. Sim, mas que em tese está lá para atender, ele tem que dar uma solução para o problema. Tem que dar uma solução. Então é isso que nós temos que criar. Nós temos que fazer esse indivíduo chegar até o hospital. Não demorar 6 horas para chegar. Ele tem que chegar rápido. E a partir dali, agora compete a nós, sociedades médicas e principalmente aos governantes, etc., todo mundo, a preparar todos esses hospitais, preparar ainda melhor para atender esse indivíduo que está chegando. No câncer de mama aconteceu isso. As mulheres, ninguém fazia autoexame. Minha mãe não fazia isso quando era nova. Até uma geração atrás era as nossas esposas, nossas irmãs, nossas filhas fazem isso. Fizeram e continuam fazendo, né? Fazem tal autoexame e se ela nota um negocinho, ela já o que ela faz. Já procura Mesmo que for na rede pública, ela vai lá, vai tentar, vai bater, vai brigar. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando. Colocar à sua disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer, primeiramente, porque eu falo muito e se deixar eu fico falando o dia todo. É um prazer. Quero, convidá-los para fazer parte dessa campanha. A campanha não é minha, a campanha é da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, que são os médicos que fazem cateterismo e atendem infarto. A campanha chama Coração Alerta. Tem um site que é www.coração, sem cedilha e sem o tio, né? coracallalerta.com.br. Lá tem filmes, tem informações, como deve ser atendido, e tem tudo. E se você que tiver alguma ideia, poxa, quer que vai dar uma palestra em alguma entidade grande e tal, nós estamos querendo multiplicar isso para que todo mundo salve mais vidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.